Como eu dou, de alguma forma, essa cidadania digital? Eu sei que primeiro tem que ter uma cidadania... eu nem sei como que falo, fora do digital mais. Eu sei que primeiro tem que ter isso, mas como eu, como empresa, consigo ajudá-los nesse mundo, Madá? Primeiro é reconhecendo qual é o papel da empresa nesse mundo. Tá, da mesma forma que eu falei, que eu sou alguém que furou a bolha e que sabe que para isso eu tenho de conviver com essa estrutura, que é uma estrutura quase escravocrata. Isso tudo vem do nosso do descobrimento, sim, né? Mas eu convivo com isso, eu tenho que assumir isso. E a empresa tem que assumir qual é o papel dela, que o papel dela é fazer lucro, prosperar e ser o mais longeva possível. Mas você acha que dá pra gente... O papel dela é esse. Ela existe para isso. Ela existe para isso. Ela existe para prosperar na área dela, para inovar na área dela, para gerar lucro na área dela e para ser o mais longeva possível. Deixa eu só você vai continuar, mas veio aqui, se eu não me engano, o Walter Assis, ele falou assim, não dá para ser uma empresa próspera como uma comunidade pobre. Dá? Não. Não dá. Então... Mas é essa a questão. Ela não tem que achar que o papel dela é melhorar a comunidade, porque não é. Tá. Ela vai melhorar a comunidade porque o papel dela é ser próspera. Nós viramos todos moralistas. Então, a gente tinha... Na década de 70, até o começo de 80, eram as madres superioras, as velhas conservadoras, velho conservador, beata, não sei o quê... que você tinha que ser de tal forma, que você tinha que agir de tal forma, que você tinha... Porque você tinha que se envergonhar, né? E agora, a gente tem os modernos, que são igual as tias da censura de antigamente. Que você tem de ter vergonha da empresa ser pelo lucro, que a empresa tem de ser inclusiva, que a empresa tem de ser social. A empresa não tem nada. Não é esse o papel da empresa. Eu não estou falando, a empresa tem de ser... criminosa, excluir... Não é isso. Ela tem de saber o quê? Que o papel dela é inovar, é agir na área dela e gerar lucro. E que isso passa também por desenvolver, vamos dizer, a comunidade ao lado. Faz parte. Por exemplo, ter um quadro diverso é bom para quê? Para lucro. Não é porque ela é boazinha. Então, essa coisa de querer se pintar como probo, como moral, como bonzinho... Como vamos fazer eu não sei que tal, que a gente se importa com a comunidade. Ninguém vive o tempo todo de mentira. As empresas estão mentindo por um tempo, isso está funcionando. Eu estou falando mentindo porque as empresas sabem que é mentira. É verdade. Estão mentindo por um tempo. Os departamentos de marketing, de publicidade, pessoas que eles sabem, que falam como Che Guevara e vivem feito Rockefeller, entendeu? Que levam para dentro da empresa pessoas que nem confiáveis são, falando os maiores absurdos, tratando como explicação de fenômeno, teoria crítica. Então, fala de inclusão. A inclusão nós vamos pôr no cartaz não sei quantas pessoas negras, 50% de negros. Porque viu lá teoria pós-estruturalista, Judith Butler, que não sei quantas camadas, como é que eles falam, quantas camadas de opressão, não sei o quê. Você sabe que isso tudo não é ciência, né? Não é. É teoria crítica. Aí, cientificamente, foram testar. Só tem um estudo feito sobre inclusão em empresa. Quando você faz a inclusão no cartaz, mais do que é na realidade, vou te dar uma tentativa que eu acho muito nobre e que é algo difícil. Empresa de tecnologia, quando quer contratar mais mulher. Não porque a empresa é boazinha, porque mulher compra tecnologia. E se o design é só de homem... Quem fizer design com mais mulher tem um produto melhor. Sim. É por isso. Negro compra tecnologia. Gay compra tecnologia. Quanto mais diverso você tiver... Sim. Se eu não me engano, tem 20% de diferença de lucro as empresas que são mais diversas. Sim, mas é por isso. É lucro. Então, ela vai pôr a pessoa lá dentro porque é lucro. Aí, o que a empresa de tecnologia faz? Quando ela faz o anúncio de recrutamento... Ela coloca no cartaz, para representar o que é o ambiente dela, aquela fotinho, mais mulheres do que realmente tem. Porque aí a mulher se vê representada e se candidata. Então, assim, isso pode até funcionar um pouco, mas segundo os estudos que tem... Só tem um único estudo disso. Depois, se quiser, eu te mando qual é o estudo. Claro. Não funciona tão bem, mas até pode funcionar. Quando você começa a fazer isso sistematicamente, tipo banco no Brasil. Eu gosto de banco porque agora o banco você entra, os únicos negros que você vê no banco estão na propaganda que eles colocam, né? Nem cliente,
Nem funcionário. Mas na propaganda, gente, todo mundo é negro. Porque aí eles não precisam nem ter o gerente, nem o dar crédito para negro. Eles podem pôr só na propaganda. Entendi. Que é mais fácil também, mais barato. Sim, né? mais barato. Do que você corrigir uma estrutura social que é uma herança histórica. Bom, enfim. Quando você faz isso, qual é a impressão das pessoas que estão no ambiente? De que aquele problema foi resolvido. Uhum. E não preciso fazer mais nada sobre isso. Uhum. Tem uma pesquisa que foi feita com hospitais nos Estados Unidos na contratação de mulheres. Quando você colocava muitas mulheres na propaganda, eles não levarem em conta que a gente não prioriza a mulher para determinados cargos, porque muito homem hoje em dia já se ligou nisso. Que você não prioriza a mulher, por exemplo, conselho de empresa, você não pensa nome de mulher, mesmo que tenha. Então aí os caras falam assim, não, peraí, tem alguma mulher que a gente conhece? Porque eles sabem que você não pensa. Como eles acham que isso já acabou, além de não pensar em mulher, eles não têm problema de pagar menos. Porque eles acham que o problema acabou. Já está resolvido. Então, assim, qual é o resumo da ópera? Essas fórmulas de treinamento de inclusão que têm sido feitas, tem incluído quem? Tem incluído o cara que dá o treinamento de inclusão, né? Porque ele está ganhando dinheiro. Mas a empresa não está conseguindo o objetivo dela, que, repito, não é inclusão. O objetivo da empresa é o lucro. E esse lucro passa por inclusão porque torna a empresa mais eficiente. Sim, exatamente. E a sociedade não está conseguindo ser incluída, porque para ser incluído você precisa rezar na cartilha de quem apresenta soluções que não se executam na realidade, não tem nenhum respaldo na realidade. Então, aí eu já fico desesperada, porque daí eu falo, gente, o que fazer nesse cenário? O que fazer? Como eu ajudo essas pessoas? Eu não sei como ajudá-las. Mas tem abordagens mais realistas. Por exemplo, tem um caso que eu vi muito interessante do Magazine Luiza, que estava tentando diversificar, ter mais pessoas negras no time. E aí, assim, quando você contrata... Você sabe se tem um percentual adequado? Eu sei que o parâmetro é o percentual daquela população dentro da população geral. Então, se eu não me engano, por exemplo, no caso de trans e LGBT, são 2%. Então, Mas não dá para contar isso em cada empresa. Tá, como que eu faço? Não, isso não dá para contar. Não dá, porque assim, você tem as preferências também das pessoas. Tem um documentário muito legal que eu sempre recomendo. Então, eu não preciso obedecer... Por exemplo, você pode até querer obedecer isso, mas isso não quer dizer que você está sendo inclusivo nem que nada, porque as pessoas podem ter outras preferências. Sim. Porque no caso de mulheres... Quantas enfermeiras você vai ter para quantos enfermeiros? Muito mais mulheres. Essa que é a questão. Existem preferências individuais. Tem um documentário sueco, chama Hjernevask, que ele vai vendo essas diferenças biológicas. O ideal seria você medir na sociedade como um todo se o percentual de quem está em posições de mando reflete a demografia. Tá, então posições de mando eu posso refletir a demografia. Mas isso não empresa por empresa. Tá. Porque, por exemplo, no hospital, na enfermagem, vai ter mulher ou homem, chefe? Eu espero que mulher, né, gente? Não, sim, mas aí isso vai querer dizer o quê? Que aqui está incluído ou que lá só tem mulher, entendeu? Exatamente. Então, assim, essa conta dentro de uma única empresa não tem muito como fazer, porque as preferências são diferentes também. Tá. Você pode dizer que, por exemplo, o cara, ele só tem amigos brancos, todos do mesmo bairro, e não sei o quê, e papapá, e por isso a empresa só tem brancos. E que isso seria um fator que mostra que você tem que colocar mais pessoas negras na empresa. Mas você colocar mais pessoas negras não quer dizer também que você está tendo inclusão. Porque não quer dizer que as pessoas estão indo para onde elas querem também. São dois fatores que não levam. Qual é a inclusão real, então, Madá? Qual é a verdadeira inclusão? Igualdade de oportunidades. Aí que eu chego nesse exemplo do Magazine Luiza. Eles queriam mais trainees negros. Tá. E fazia um mundo de coisa lá no trainee e não conseguia. Porque, assim, mais trainees negros... Não adianta você fazer só cota, porque senão a cota vai ficar eterna na empresa. Você tem que descobrir qual é a forma ideal de seleção para você ter o quadro que você quer. E se o quadro que você quer precisa de pessoas negras, de pessoas que venham da periferia, você tem que montar uma seleção que te traga aquilo.
Ou seja, às vezes eu vou precisar mexer na descrição do cargo. Faz sentido isso? Sim. Aí o que... Abrir mão de uma coisa ou de outra? Olha o que eles perceberam. Para atrair pessoas negras, pessoas da periferia, não dava para exigir inglês no trainee. Era aí que eles barravam. E no trainee não precisava do inglês. A função deles não precisava de inglês. Mesmo subindo na empresa, eles iam precisar de inglês dali uns 3 anos. Então dava tempo. Eles tiraram isso, deu certo a seleção. Então, assim, esse é um mecanismo eficiente. Perfeito. Se a empresa souber o que ela quer da vida, o que ela quer? Ela quer dar lucro, ela quer ter pessoas que sejam ideais para aquela função. E o ideal para aquela função, a gente tem na cabeça o tanto de mérito que ele tem acadêmico. Não é ele saber fazer a função. Para ele saber fazer determinada função, por exemplo, às vezes ele vai ter que entender como funcionam as coisas na periferia. Sim.